Dá mais um tempinho para ver se chega mais gente. Bom dia, João. Bom dia, Bia 1. Chegando gente. Deixa eu dar mais um tempinho aqui para ver se chega mais. E aí, tudo certinho com vocês? Até agora só Gabriel, Bia, João. Estão conseguindo me ouvir? Beleza. Deixa eu dar mais um tempinho para ver se chega mais gente. Ah, chegou mais. Tia Leia, bom dia. Bom dia. Dá mais um tempinho para ver se chega mais. Viu, Thiago? Ah, Tudo chegou. bem com você? Tudo sim, tudo tranquilo.
Que bom. Meu celular estava descarregado, eu estava tentando entrar pelo de Rômulo, mas aí não deu. Estava desligado. Hum, mas ainda tem pouca gente, a gente só tá esperando chegar mais. Viu? Letícia, bom dia. Gustavo, bom dia também. Tio Rômulo tá aqui também. O celular dele, né? Pelo menos. Bom dia, Tiago. Bom dia, toda a turma aí da adolescente. Sou eu mesmo. Aqui. Massa, massa. Deixa eu dar mais um tempinho para continuar essa aula. Aí chego mais. João Pedro, bom dia, João. Deixa eu dar mais um tempo para ver se continua a chegar mais gente aqui.
Vamos dar início, né? Já são 10 horas. Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém viu Miguel? Miguel já tá há um bom tempo que eu não tô vendo eles na sala. Alguém tem notícia dele? Não, Thiago. Oi? Ele tá estudando muito né? Em horários Ah, indevidos. é verdade, né? Vai ter simulado próxima semana para ele, é verdade. Ah, tem aqui Rafael. Rafael, bom dia também, viu? Eu acho que deve ser por isso, Opa, mas Tiagão. tem, deixa eu ver se ele tá aqui. Não. Tem um João que ele também estuda no Senai, mas só que vai ter simulado próxima semana para ele. Aí ele também não tá aqui. Mas só que no caso de Miguel, Miguel já vem há um bom tempo que eu não tô vendo ele na classe. Depois que virou youtuber. Ele participou da última classe antes da de. É. Tava na reunião de sexta, né? Aí, na reunião de sexta, mas na EBD, cadê? Então, vamos Eu lá. tô vendo aqui que tem Deixa eu ligar aqui as minha pessoas. câmera. Gustavo, Deu, Gabriel Vinícius, Gustavo Fernandes. deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos começar a aula, então, né? Vamos começar com a oração, certo? Algum adolescente está disposto para fazer essa oração para começar a aula? Antes que eu indique alguém. Alguém? Então, vou apontar alguém, viu? Gabriel Vinícius, vai ser você. Gabriel, pode fazer uma oração? Ok, Tiago. Vamos lá. Posso? Pode. Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que você pode nos oferecer. Senhor, vem te agradecer porque o Senhor pode nos proporcionar, Senhor, mais um domingo, Senhor, mais um EVD, mais uma manhã de aula, Senhor, aprendendo mais sobre a Tua palavra, meu Deus. Muito Amém. obrigado por tudo, Senhor. Peço que eu possa abençoar o professor Tiago, Senhor, na aula que será ministrada. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, que possamos absorver, Senhor, para a nossa vida tudo que iremos aprender, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Já é de costume eu fazer esse tipo de pergunta em todas as minhas aulas. Alguém leu a lição de hoje? Alguém? O silêncio quer dizer o quê? Que sim, não, como é? Aí chegou Baruque. Baruque, bom dia. Gabriel, você não tem o livro, né? Beleza. Muitos aqui eu acho que não estão com o livro que está sendo ministrado essas aulas, certo? E aí a gente eu vou ter que até que falar com o Chico para saber como é que vai ser a nova revista que já foi escolhida, a revista que por sinal muito boa o tema, que como poderá ser entregue para cada um de vocês. Então, eu vou ver com ele para saber como é que vai ser. Então, pessoal, todos estão conseguindo visualizar a apresentação aí? Pronto. Se alguém aqui deve lembrar que a última aula foi Pastor Lucas que ministrou na classe de vocês. E o tema que ele falou, se eu não me engano, foi o tema 11, da lição 11, que é Deus é Deus. Só que tia Leia, que foi quem ministrou a aula antes dele, ela ministrou a aula 9, que o título diz Com os Meus Medos, parte 1, certo? Então, agora vai ser a lição 10, que é a parte 2. O que fazer com os medos, parte 2. Então, vamos começar aqui, né? Já oramos tudo mais. E vou dar início à apresentação aqui, certo?
Vamos lá. Pessoal, eu vou querer que vocês mandem no privado, certo? Todo mundo tem aí, né, o contato lá na classe, na própria sala, lá do WhatsApp, da UPA. E eu queria que vocês mandassem. Foi isso, obrigado, Léa. Eu queria que vocês mandassem para mim o. Não vai ser dito o nome de vocês em nenhum momento da, da mensagem que vocês venham a mandar para mim. E eu queria lançar essa pergunta aqui. Ó. Eu tenho medo de quê? Eu queria que vocês colocassem ou mandassem essa mensagem para mim, certo? Para saber de que vocês têm medo, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Pode ser? Podemos fazer isso? Lembre que aqui eu estou com o computador e estou com a câmera, que eu não. Deixa eu ver aqui, tá aqui apontando, estou apontando para ela, que é a câmera do celular. E, consequentemente, vai aparecer aqui o nome de. As mensagens do WhatsApp que venham chegar para mim. Então, ó, aqui, vou lançar essa pergunta. Pronto, ó, já tem gente mandando, certo? Então, vai ser a liçãozinha que eu vou mandar para vocês fazerem aí agora, certo? Então, a pergunta é essa. Eu tenho medo de quê? Quero que vocês mandem para mim isso daí. E no final a gente vai fazer uma coisa com tudo isso daí, certo? Então vamos dar continuidade. Curiosidade sobre o medo. Vocês sabiam que todo ser humano nasce com 2 medos? Vocês sabiam disso? Então, alguém sabe quais são esses 2 medos que todo ser humano nasce? Não, João Pedro. Sal, vamos lá participando. Escuro? Eu não creio que seja não, Letícia. Até porque quando a gente tá na barriga da mãe, a gente tá em um local praticamente escuro. Morrer, não. Tipo, quando a gente nasce, tipo, nasce, já dá a ideia de que a gente ainda é criança e a gente não tem certas, como é que eu posso dizer, ideias de alguma coisa, certo? De ficar sem os pais. Não, não creio que também que seja. Vamos lá, gente. Respirar. Medo de respirar, João. Medo de não ter o ar para respirar. Deve ser isso, né? É meio que involuntário. Toda criança tem medo de 2 coisas. Logo quando nasce, ele tem medo praticamente de 2 coisas, 2 medos. Eu vou falar aqui para vocês, olha. É o medo de cair, certo? Toda criança em si tem medo de cair, certo? Mas não é ele tipo é consciente. Medo é algo consciente. Tipo, quando você é porque a gente não vai fazer isso, né? Quando a gente tá com o bebê nos braços e meio que eu acho que nenhum ser humano vai fazer isso, mas meio que quando a gente solta ele com o trajeto com a trajetória de queda, né? Ele começa a chorar porque ele tá com medo de cair. Isso aí foi comprovado cientificamente. São 2 medos. Um é de cair. E qual seria o outro medo? Já disse um. Alguém tem ideia? De se machucar? Deixa eu ver. Não. O outro medo que a gente tem quando nasce, ó, é de som. Deixa eu apagar aqui. É de som alto. Cientificamente falando, são 2 coisas que a gente já nasce com medo. São dessas 2 coisas, de cair e de som alto. Já a comprovação científica
Olha, pouca gente até agora só enviou para mim as perguntas, ou a resposta da pergunta que eu fiz, viu? Estou esperando mais gente responder, viu? Do que vocês têm medo, certo? Som alto, sim. Geralmente, quando uma criança como sei lá, no colo da mãe ou coisa assim, às vezes a gente tende a colocar ele em ambientes que não façam muito barulho, até porque ele praticamente estava em um local que não tinha barulho alto, apesar de alguns bebês escutarem ou ter reações a sons dentro da barriga da mãe. Ele consegue perceber, mas nada que seja muito alto aos ouvidos dele, certo? Mas às vezes, é, quando ele está dormindo, ou até mesmo quando está acordado, quando ele escuta alguma coisa muito alta, que não era do ambiente dele, né? Ele tem medo. Às vezes, entendeu, João Pedro? Eu nunca fiz o teste, não. Nunca também vi Assim, você já viu alguém levar bebê no cinema? Eu acho que Elisa, que tem 4 anos, até agora, até então, ela nunca foi no cinema. Quanto mais levar um bebê. Enfim, cada um tem a criação que dá aos filhos, né? Mas fazer o quê, né? Eu não levaria, né? Eu acho que seria um turbilhão de informações que a criança iria receber naquele momento, certo? Mas eu estou preparando a minha, né? Até então, Elisa está começando a assistir um filme inteiro, certo? Mas geralmente ela não tem paciência para ficar assistindo a mesma coisa durante muito tempo. Que, no entanto, os vídeos que a gente coloca para ela assistir, no máximo é em torno duração de, ou até mesmo quando ela escolhe, né? Mas com a supervisão minha ou de Gisele, é em torno de, no máximo, 5 minutos. Passando disso, ela já vai querer assistir outro, mesmo não terminando o vídeo. Mas é complicado ter atenção de crianças em certos filmes, no caso. O filme que ela assistiu inteiro, se eu não me engano, foi. Lembrei. Dos Smurfs. Me engasguei aqui até agora. Enfim. Ela já assistiu o filme dos Smurfs. Agora, até então ela tá começando a assistir até o desenho. Mas a primeira vez que ela começou a assistir um filme inteiro foi dos Smurfs. Certo? Meu som tá falhando, não sei se é. Ô, Léa, consequentemente, eu creio que nesse tempo assim de chuva é típico estar com sinais assim ruins. Eu, assim, tô já esperando possivelmente que meu sinal, minha internet, fique oscilando muito, certo? Então, se tiver falhando ou coisa assim, e não entender alguma parte que eu consegui, que eu falei, né? Fala aqui no chat que tá aqui aberto, né? Se vocês não conseguirem entender alguma coisa, certo? Mas possivelmente vai ter alguns momentos que a gente vai estar com oscilação de rede, oscilação da internet, certo? Então, lá, pronto, para você ter ideia, lá no Senai mesmo, tá? É assim, quando chove muito, muitos alunos que não tá parecendo ser 10h14, ó. Então, é assim mesmo. Então, Letícia, para mim, a minha filha fica impaciente, como você tá falando aí. Mas vamos pro tema, né? Senão a gente começa a render aqui. Olha, começou, olha. Vai chover. Consequentemente, possa ser que haja oscilação agora, viu? Mas vamos lá. Então, o ser humano tem esses dois medos aí, certo? Eles já nascem
com esses dois medos quando sai da barriga da mãe. Então, o medo de cair, certo? E o medo de som alto. Se você perceber, se você começar pronto, passar um carro de som ou coisa assim na frente de sua casa e tiver um bebê, consequentemente, se ele acorda, ele pode estar acordado ou pode estar dormindo. Ele vai chorar por causa do som. Até porque não é do ambiente que ele estava vivendo antes. Então, vamos lá. São esses dois medos que o ser humano já nasce com eles. O resto é adquirido durante o tempo, certo? Eu, particularmente, tenho medo de aranha. Não vou mentir. Mas não é aranha pequena, não. É aquelas aranhas bem grande mesmo, bem estranha. Que vocês estão conseguindo ouvir. E aqui a chuva está muito forte. Beleza. O negócio aqui tá caindo o dilúvio do céu, velho. Então vamos lá. Então eu mesmo tenho medo de aranha, certo? Às vezes quando aparece uma aranha meio grande assim, eu fico muito relutante para ficar perto, mas tá travando, né, João? É por causa da chuva. Eu fico muito relutante em ficar perto ou ficar próximo dela, até mesmo para matar, certo? Eu lembro de uma vez, de um certo tempo, tem um tempinho já, né? Que eu estava na fazenda do meu tio e do nada surgiu uma aranha caranguejeira entre bem nesse. A gente conseguiu, né? Tava meus primos lá, né? Conseguiu derrubar. E quando ela caiu no chão, ela se armou toda. Era aranha caranguejeira. Você sabe que quando a aranha caranguejeira se arma, as duas patas da frente ela levanta. E João, não está conseguindo ouvir direito, não? João Pedro. Tem muita. Tá travando às vezes, é por causa do tempo. Mas vamos lá. É, beleza. Quem sabe, né? O projeto de Elon Musk de colocar em órbita da Terra para ter uma internet global, às vezes isso aí possa ser que a gente consiga tirar esse defeitozinho, né? Ó, chegou mais alguém aqui, deixa eu ver quem é. Marcos Antônio chegou. Bom dia, Marcos. Então vamos lá, continuando. Então, quando a aranha caiu, ela se armou toda e a gente começou a jogar um monte de coisa. Jogava. Tipo, de tanta coisa que a gente jogou tipo raquete de frescobol, jogou chinelo. Tipo, a aranha não foi atingida, para resumir. Do lado dela, da aranha, formou um buraco de um dos primos meus, que quando jogou a raquete de frescobol, não acertou a aranha, acertou do lado dela e formou um buraco no chão, de tanta força que ele jogou aquela raquete. Então a gente estava com todos nós ali, estávamos com medo, né? E só conseguiu, então a gente só conseguiu fazer alguma coisa, algum progresso quando a gente jogou um pano em cima. Pronto, jogou o pano, a gente não estava vendo mais a aranha, mas sabia que ela estava ali, mas tinha já a ideia de que ela não iria avançar em ninguém. Então jogou o pano em cima e pronto, da parte dali a gente conseguiu matar. Mas, tipo, quando a gente tenta enfrentar nossos medos, né? Consequentemente, alguns sentidos da gente começam a aflorar, né? É, um exemplo, o senso de acertar alguma coisa, pode ter certeza que não vai ser, não vai estar dos 100% em situações assim, né? Então, eu já estou aranha, certo? Qualquer tipo de aranha, aquelas aranhas bem tipo grande mesmo. Eu tenho medo, apesar de ter vibrado muito quando a Homem-Aranha pegou o escudo do Capitão América.
Mas, enfim, não é? Então, isso significa que todos os outros medos é a gente que cria, certo? Tirando o medo de cair, tirando o medo de som alto, o resto a gente é que cria. Então, mais tarde eu vou dar uma lida aqui, certo? No que vocês enviaram da lição. Quem está chegando agora, eu queria que vocês mandassem via WhatsApp no privado do que vocês têm medo, certo? Vamos continuar aqui, certo? Às vezes não, se vocês são capazes de criar um medo com a ajuda certa, serão capazes de descriá-lo. A gente, nós, ser humano, nós, principalmente nós cristãos, né? Ana Lígia, bom dia. Tia Ana. Tia Ana, liga o microfone. Agora vai. Bom dia, meninos. Perdão pelo atraso, porque dona de casa é uma coisa séria. Tem que priorizar o Senhor realmente. Desculpe, viu, professor? Tio Tiago. Tá desculpada. Depois eu peço para o diretor Chico conversar com você, para não chegar mais atrasada. Vamos lá. Então, Ana, eu estava falando aqui sobre medos, né? E eu falei aqui que eu tenho medo de aranha. E o caos que aconteceu comigo lá na fazenda do meu tio, com eu e os meus primos, que surgiu uma aranha caranguejeira e, tipo, ela estava andando na parede, a gente conseguiu derrubar. Assim que ela caiu no chão, a gente começou a jogar um monte de coisa. Isso de direção, certo? E a gente só conseguiu matar depois que a gente jogou um pano em cima dela, tipo, a gente não estava vendo mais. E a partir daí a gente conseguiu matar a aranha. Então, eu mesmo tenho medo de aranha, certo? E apesar de ter vibrado muito quando o Homem-Aranha surgiu lá no Vingadores tomando o escudo do Capitão América. Então, eu estava falando que aqui na lição, né, aqui na apresentação, a gente já nasce com dois tipos de medo, né, que é o de cair e o de som alto, foi comprovação científica, isso. E todos os outros medos que a gente tem são adquiridos durante a vida. E eu estava falando aqui, se vocês têm a capacidade de criar um medo, também, com a ajuda certa, pode ter a capacidade de descriá-lo, tipo, de deixar de ter medo de certas coisas, certo? Eu mesmo, com a ajuda certa, né? Se tiver uma aranha vindo em direção à minha filha, consequentemente eu tenho que deixar esse medo de lado e enfrentá-lo. Então, com a ajuda certa, apesar de ser uma ajuda meio que forçosa, né? Mas eu vou ter que enfrentar, certo? Porque a ajuda é o quê? Quando já somos, assim, eu, no caso, sou pai, né? Eu tenho aquele senso também de segurança em relação à minha filha ou qualquer outro pai aqui de vocês. O pai de vocês mesmo tem esse senso, ou pai ou mãe. Se por mais que tenha medo de certa coisa e essa coisa começa como é que eu posso dizer? Começa a enfrentar os filhos, no caso um de vocês, eu posso ter certeza que os pais de vocês vão enfrentar esse medo que eles tenham, certo? Que, no caso, surgiu uma situação onde está fazendo com que vocês corram risco de alguma coisa, certo? De se machucar, ou até propriamente de risco de vida, né? Muitos aqui estão com sinais aqui de rede fraco, conseguindo ouvir, estão conseguindo entender. Até o meu tá ruim. Eu tive uma falhinha agora, voltei. Agora estou conseguindo. Pronto. É porque eu tava falando com eles, Ana. Pode ter certeza que aqui em casa eu vou ter oscilação muito de rede por causa da chuva. Aí eu tô conversando aqui com... Maruana é danado aqui também, né?
No interior. Aí eu estou conversando aqui com eles se eles estão entendendo. Agora só Leia respondeu que sim. Agora o resto eu não sei se eles estão aí, se a rede deles está boa, se eles estão escutando eu falando. Eu creio que sim, Tiago. Eu acho que eles estão de pijama, na cama, mas ali ouvindo. Roberto, Vamos, cobertinho, gostosinho, na chuvinha, mas estão ouvindo. Como é o coração que a gente vai falar? Vamos embora. vamos lá. Boa, 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 gostei. Viu? Então vamos dar continuidade aqui à lição. Então, se a gente tem a capacidade de criar um medo com a ajuda certa, a gente tem a capacidade de tirar esse medo das nossas vidas. Então, Deus é a ajuda certa. Então, deixa eu colocar aqui, fica a dica, ó. Deus está no comando de nossas vidas. Na Bíblia fala que nenhuma ordem de Deus pode fugir ou pode não ser aplicada em nossas vidas. Até o cair de uma folha de uma árvore tem que ser com a ordem dele, biblicamente falando, né? Então, muito mais com o que a gente está vivenciando, nos nossos medos, né? Exemplo, na Bíblia, nossas preocupações mesmo, a gente ele pede para que entregue tudo a ele. Tipo, preocupação de comer, preocupação de vestir, preocupação onde você vai morar. Então, todos os tipos de preocupações a gente tem que entregar para ele, certo? Principalmente o que faz, o que deixa a gente incomodado, que no caso são os nossos medos. Então, é para entregar para ele. É difícil? É. Eu vou mostrar até um videozinho que quão difícil na vida da gente é confiar. Mas algo para ser praticado constantemente. Confiar em Deus é uma das coisas que faz com que a gente seja diferente do mundo, certo? Até porque a gente é um ser que vive em duas situações, né? Vive constantemente em uma bidualidade, que no caso nós somos carne e também nós somos espírito. Então, todo medo que a gente venha sentir ou venha vivenciar, o que a gente está florescendo é a carne e não o espiritual. Mas é complicado, não vou dizer que é fácil fazer essa distinção, certo? Consequentemente, quando você se deparar com algo que te dá medo, consequentemente, às vezes a tendência da gente é o quê? Correr ou sair de perto. Mas a gente também tem que ter consciência de que Deus também está no nosso lado, justamente em situações difíceis, até porque Ele não quer que nada aconteça com você que faça com que você. Isso, Letícia Souza, ou gritar, né? Apesar de, sei lá, não ser muito prático, né? Eu acho que correr, eu acho que seria melhor, né? Mas gritar é um dos jeitos, né, que a gente tem, é quase involuntário quando a gente tá com medo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, certo? A gente tem que praticar isso. Então, Deus está no comando de nossas vidas. Então, é algo que tende a tranquilizar a vida da gente, né? Porque sabendo que tem um Deus lá na frente. Eu vejo assim, Deus como um pai e nós ainda aprendendo a caminhar. E ele cercando a gente assim, né? Geralmente quando minha filha começou a andar, a gente cercava ela, segurava no braço, soltava uma, soltava duas, via cercando ela para ela não poder cair. Eu vejo Deus dessa forma na vida da gente. Então, Deus está no comando de nossas vidas, pode ter certeza disso. Deus conhece nossos limites. Ele nunca vai deixar, nunca vai dar para a gente enfrentar algo que seja além de nossas forças. Apesar de que a gente tem que confiar em Deus, mas a gente tem que aprender a lidar com nossos medos, sabendo que Deus nunca vai dar algo que possa além do que a gente possa suportar, certo? Isso também está na Bíblia, que sobre as provações. Deus nunca vai dar uma provação acima dos nossos limites, do que a gente possa ser provado. Então, o medo é dessa forma também, certo? Como a gente conseguiu adquirir esse medo, também a gente pode tirar esse medo de nossas vidas.
E devemos olhar na cara do ele e colocá-lo ele para correr. É difícil? É. Imagine uma aranha chegar aqui agora, pode ter certeza que eu vou sair a pegar uma chinela ou coisa assim. Difícil. Olhando aqui, eu acho que não tem nenhuma, não. Então, é difícil, certo? É preciso, é necessário. Eu vou colocar, vou ver se dá para passar esse vídeo aqui, certo? Se não conseguirem ver, tem um link aqui do YouTube que eu queria que vocês vejam, certo? Eu vou botar aqui para rodar o vídeo e se não der para assistir, vai no link e digita aqui, ó, Tiago, não tá dando para ver, ó, Tiago, não tá difícil. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. É sobre confiança. Só leia, só vejo, só fique vendo mesmo, Letícia. Então, gente, é bem. é, o problema de todo ser humano, cristão em si mesmo, é que a gente não tem, assim, essa percepção de olhar com os olhos espirituais. A gente vê mais com os olhos carnais. E tudo que. Não, então, João, não era só para dar uma lida mesmo, certo? Estava em inglês mesmo. E o que a gente consegue vivenciar na nossa vida, muitas das vezes é enxergando com os nossos olhos carnais, certo? E não com os espirituais. É, por isso que a gente tem que exercitar, certo? Não é fácil, é difícil, como você vê aí no vídeo, né? É, seria fácil a gente cair se tivesse uma pessoa atrás da gente para segurar, mas com os nossos olhos carnais, quando vemos que não tem ninguém, é complicado a gente fazer esse exercício. Mas a gente precisa, é necessário. Até porque o que nós sempre temos que ter em mente é que a gente tem que trabalhar em cima de fé. Somente isso. Se a gente tivesse pelo menos uma fé do tamanho do grão de mostarda, que a Bíblia fala, né? A gente poderia mover montes para que ele caísse no mar. Mas é complicado. É difícil, é. Mas a gente precisa praticar, gente. Principalmente nos nossos medos. Vamos dar continuidade aqui.
Então não se apavore. O grande mal da maioria dos cristãos em relação ao medo é enxergar com os olhos carnais e não com os espirituais. Então, às vezes, quando nós deparamos com situações difíceis, complicadas, onde com os nossos próprios olhos, vendo aquela situação, ver que não tem como fugir dela, ou ver que é impossível ter uma solução, é aí que deveria entrar os nossos olhos espirituais, sabendo que tem anjos ali do nosso lado, que Deus sempre coloca anjos ao nosso redor, nos protegendo. Tem a própria mão de Deus ali sobre nós, certo? E, consequentemente, peraí, João, travando muito. Eu estou percebendo aqui. Peraí, viu? Deixa eu ver se normaliza. Não tá travando. Estão conseguindo ouvir? Tá? Assim, da questão do em si do pecado, né? Quando se fala carnal, se fala em pecado. E sim, tá travando, né? O sinal aqui deu uma melhorada. Não tô falando. Ah, pronto. Eu estou falando em si da questão do pecado, em si do agir de Deus. Você vê o agir de Deus na nossa vida, ou você conseguir ver o agir de Deus em situações que fazem com que a gente perca as esperanças, certo? Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu até com a menina que era daí da igreja. O nome dela era Vivian. Algum de vocês sabem da história dela. Tipo, ela foi desacreditada, certo, pelos médicos. Ela estava com leucemia, até chegar ao ponto de só ter 30% de chances de sobreviver. Que, no entanto, quando uma pessoa tem leucemia, é muito restrito a visita, certo? Não é qualquer pessoa que pode visitar. E teve um momento que os médicos liberaram a visita dos familiares, porque via que ela futuramente poderia já morrer. E, tipo, ela recebeu a visita, ela conseguiu sobreviver, né? Todo mundo sabe que ela está viva, né? Algum de vocês não possa ser que não tenha chegado a conhecê-la. E, tipo, teve situações na vida dela que ela viu agir de Deus, tipo, aos olhos espirituais. Eu vou dar uma situação aqui de o que aconteceu, que ela era, no caso dela, foi muito visto por lá pelo hospital, né? E tinha muitos e muitos, assim, estagiários que, quando ela estava começando a melhorar, é, começaram a visitar ela, né? Tipo, e ela viu um monte de gente de jaleco ali, do lado da porta, assim, né? Vendo a situação dela. E ela, tipo, chegou e apontou na direção deles e perguntou: quem é aquele senhor ali? É porque ali todas aquelas pessoas que estavam ali vendo aquela situação eram conhecidas dela. Só o senhor que não era conhecido dela. E ela apontou e perguntou: quem é o senhor? Aí todo mundo, você sabe quando você aponta para alguém assim, tipo uma multidão, e a multidão começa a fazer o corredor e olhar para trás. E quando as pessoas abriram assim o corredor, né, para ver quem era que estava sendo apontado, não viu ninguém, nenhum senhor, somente ela. Para você ver como a mão de Deus é sobre nós, para nos proteger. Então, esse mesmo Deus que salvou Vivian da leucemia, para glorificar o nome dele, é o mesmo Deus que a gente segue. Então, se ele agiu com ela, por que ele não agiria com a gente? Somente a gente precisa fazer o quê? É seguir os mandamentos dele, tipo, ler a palavra, buscar a Deus e tudo mais, orar, jejuar.
é ter que fazer isso. Para você ter uma ideia, no outro momento que aconteceu, isso foi mesmo com a gente, certo? Em relação à Vivian. Gisele se apegou muito a Vivian nessa situação e de se preocupar muito, certo? Tipo, ela recebia todo dia, ela procurava saber todo dia como era que Vivian estava, que até chegou o momento de ela acordar no meio da noite, sentindo angustiada, e me acordou para orar por Vivian. E nesse mesmo dia, teve uma festa, né, de uma igreja lá da onde ela era ela era de Batalha, de Alagoas. Onde na festa o locutor soube do caso dela e parou o show para começar a orar. Foi no mesmo dia. Você vê como situações que acontecem, mesmo não estando ligadas uma com a outra, mas Deus sabe de agir de todas as formas. Apesar de que, mas Deus, se Deus queria que ela não morresse naquele momento, então a gente não precisava orar. Não, precisa, gente. A intercessão, na Bíblia fala sobre intercessão, então a gente tem que interceder um pelos outros, certo? Então, eu tenho aqui tia Ana, tia Léa, o tio Rômulo para auxiliar a gente, e a gente está aqui para interceder por vocês, justamente por isso. Se vocês têm algo que está fazendo com que vocês se sintam angustiado, aflito ou com medo, por mais que seja medo de barata, pode ter certeza que a gente vai orar para que esse medo saia. Mas aí é que tá. A gente precisa saber disso, certo? A gente precisa saber também do medo de vocês, do que vocês sentem aflitos ou angustiados. E principalmente Deus também tem que saber, apesar de Deus saber tudo sobre a vida de vocês, completa, mas a gente tem que expor isso. Olhe o caso de Ana lá na Bíblia. Ana ficava triste porque não conseguia engravidar. Deus sabia disso. Mas o que ela fez? Orou. Orou para Deus e Deus concedeu. Então a gente tem que tornar as nossas petições públicas para Deus. Então precisa orar, precisa, apesar de a gente às vezes nesse sentido, Deus sabe até antes do que passa na minha mente, do que eu poderia falar, antes de me chegar a língua, Deus já sabia, né? E às vezes eu não vou orar, mas Deus sabe de todas as coisas. Então a gente peca nisso. A gente não tem que interpretar dessa maneira, certo? Todos os medos da gente tem que se deixar esclarecido para Deus. Olha, Deus, eu tenho medo disso, porque isso. Para que Deus trabalhe na vida de vocês. Não vou dizer que Deus vai enviar um feixe de luz de lá do céu, vai cair sobre vocês, vai iluminar vocês e vocês vai se tornar o Super Saiyajin, né? Nível 10, e vocês vão deixar de ter medo. Isso é trabalhado. Isso não possa ser que ele faça dessa forma? Possa. Tipo, você ter medo em um dia e no outro dia não ter medo mais daquilo. Ele pode trabalhar. Ou também pode ser trabalhado como o oleiro faz, com o barro, né? Ele não faz, tipo, ele não pega o barro e do nada ele já começa a criar, a formar o vaso. Você vê que ele tem que moldar, tem que girar aquela roda, né? Para fazer com que o barro comece a ter aquele movimento e com isso fazendo aquelas formas, né? Então, é trabalhado. Tá aqui eu, tá aqui Leia, tá aqui Ana, justamente para que vocês se abram com a gente, ou até os seus pais, né? Que é o principal, né? Eu acho que todo adolescente, o melhor amigo de qualquer adolescente tem que ser os pais, primeiramente, certo? E depois vem as outras pessoas. Então é essa parte aí que eu quero que vocês tenham consciência, que Deus pode ajudar. Se você tem um medo de uma coisa, Deus pode tirar esse medo. Se você adquiriu, essa forma que você adquiriu pode deixar de adquirir. Então, a gente tem que enxergar muito mais com os olhos espirituais. Principalmente a vida na adolescência, que esses medos são mais aflorados.
uma das coisas que eu vou até falar, não vou falar aqui agora não, vou deixar chegar lá, certo? Porque o grande medo do adolescente é o e se, certo? É o principal. E se ninguém gostar de mim? E se não sei o quê? E se, tipo, eles enxergam praticamente o futuro de forma pessimista. Porque eles acham que, se eu estou enxergando dessa forma, o que vier é lucro, porque eu já estou me preparando para isso. Mas vamos dar uma adiantada aqui, né? Todo medo vencido servirá posteriormente de ajuda para outros que possivelmente tenham o mesmo medo que vocês. Tipo, o que vocês estão enfrentando de medo, pode ter certeza que você vai ser ferramenta de Deus para outras pessoas que posteriormente possa ter aquele medo que você venceu. Isso eu falo porque, tipo, eu, Léa, Ana, na vida da adolescência que vivenciamos, pode ter certeza que a experiência que a gente adquiriu vai servir para que, no caso, vocês tenham em mente que pode ser vencido, certo? Eu mesmo, eu não sei se aparecer uma aranha aqui, eu vou conseguir chegar e matar de vez, se eu não sair correndo ou botar os pés para cima aqui, né? Porque eu tô dando aula e não quero sair da cena. Mas pode ter certeza que eu iria matar, né? Porque todos nós temos que vencer nossos medos. É difícil, mas é necessário. Deixa eu continuar aqui. E vamos ler aí, gente, Filipenses 4, 6 e 7. Cadê meu celular aqui? Tá aqui em cima. Algum adolescente ou alguma das tias, é melhor adolescente, algum dos adolescentes podem ler essa passagem, Filipenses 4, 6 e 7, por favor. Eu não queria digitado, não, eu queria falado. Vamos enfrentar o medo de ligar a câmera, ó. Alguém? Eu acho que Letícia ligou o microfone. Você vai ler, Letícia? Alguém? Hum? Vamos perder esse medo, gente. Posso ler, Tiago? Vai, Ana. Estão com medo, né? Vamos enfrentar esse medo, gente. Leia, Tiana. Alguém falou, alguém pediu. Quem foi? Letícia chegou a abrir o microfone, mas eu não escutei nada. Posso ler, Tiago? Gabriel também ligou aqui o É. microfone. Eu não escutei, não. Vá, Gabriel, pode ler. Não andem ansiosos Eu por não estava todas ouvindo, não, as Letícia. Você. orações, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, de suas mentes. Pronto. Então, Letícia, eu percebi que seu microfone você ligou, mas só que eu não estava ouvindo. Então, pessoal, quais são as duas palavras-chave aí que podemos tirar desse versículo aí, desses dois? Oração e súplica. Certo? Tipo, se fosse tiver que resumir em palavras, no caso, esses versículos são justamente essas duas palavras que poderia resumir, certo? E que no final a paz do Senhor encherá os nossos corações. Então, o que você tinha medo deixará de ser medo na vida de vocês, certo? Eu vou continuar. Alguma das tias quer falar? Tia Ana levantou o braço. Tia Ana, fala aí. Pela ordem. Eu amo esse versículo, né? Amo essa passagem. Porque
justamente essa ansiedade que todos nós temos. Aí quando você falou, Tiago, que nós passamos por isso, né? Nós temos os nossos medos de acordo com a nossa fase, né? A gente como pai de família, a gente como profissional, a gente como dono de casa, nós temos os nossos medos, né? Mas não devemos desmerecer, não desmerecemos, como o Tiago bem pontuou aqui, os adolescentes, porque é próprio da idade, é próprio da fase, né, de vocês. E vocês mesmos não podem desprezar esse sentimento, né? Porque você tem que perceber esse medo que você tem que identificar isso, né? Você não pode simplesmente fazer que não está vendo. Você tem que identificar, é um inimigo que está ali, né? O medo ele pode aumentar e tomar conta de você, deixar de ser uma simples preocupação, uma simples atenção para ser uma ansiedade, para ser algo que tire você do foco, tire você do centro, que lhe incomode e que faça mal, inclusive até para a sua saúde física, né? Então, é importante sim que vocês identifiquem, que vocês coloquem para fora, que vocês falem, sejam para a mãe de vocês, sejam para um amigo que tem uma experiência cristã, né? Porque é alguém que pode aconselhar para vocês para o bem, né? E com relação a esse versículo, eu pontuaria o seguinte, que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque a ansiedade, ela vai contra a confiança. Foi aquele vídeo que Tiago colocou, foi perfeito, né? Quando eu estou ansiosa, que eu estou angustiada, que eu estou com medo, eu não confio. Eu acho que foi ótimo, Tiago. Uma coisa, você vê que como é incompatível, por mais que racionalmente ele diga, não, mas é normal eu ter medo, mas realmente né? Mas existe um exercício aí que Deus estabelece para a gente. Existe o medo, mas existe aí o antídoto, né? Existe aí uma fórmula. E qual é a fórmula? Essa aqui, né, que a gente está vendo aqui em Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, a gente deve sim colocar diante de Deus os nossos medos, as nossas aflições, as nossas angústias, por meio de quê? De orações e súplicas, por meio de pedidos. É Ele que está dizendo, como o Tiago também falou aqui, né? Mas Deus já sabe. Mas Ele disse que é para a gente orar, que é para a gente estar falando, que é para a gente estar colocando aquilo do nosso coração para fora. Deus nos fez, Ele conhece a gente. Ficar colocando aquilo ali para dentro o tempo todo, sabe? Aquilo ali você pode não conseguir processar sozinho aquilo ali. Você precisa colocar isso para fora, porque essa é a orientação do Senhor, e colocar especialmente para Ele, né? Colocar diante dos pés do Senhor as suas necessidades, as suas angústias, os seus medos, né? Porque Ele tem cuidado de nós. E Ele diz o seguinte, não só por meio de orações e súplicas e com ações de graças, né? Existe esse outro elementozinho da ação de graça, porque na ação de graça eu olho para o lado e vejo como Deus tem cuidado de mim, né? Como Ele tem sido bom. Eu vejo os outros pontos que Deus tem me atendido. Eu trago à minha mente as providências de Deus para mim. Eu trago à minha mente as vitórias de Deus para mim. Eu trago à minha mente aquilo de bom que eu já tenho. E aquilo ali consola meu coração. Não sei se vocês já viram uma coisa também. Por exemplo, Tiago agora falou do exemplo de Vivi. Eu acho que eu estava chegando na igreja, eu vi essa coisa assim, bem por alto, Tiago. Eu não conheci, né? Mas aí quando você vê, por exemplo, a história de Vivian, né? A história de superação, e a gente olha os nossos problemas, eu digo, Senhor, meu Deus, esse problema, Pai amado, eu não tenho, obrigada, louvado seja o seu nome, né? Eu tive problema de saúde aqui com o Paulo semana passada, e a gente fica naquela preocupação, naquela ansiedade, naquela angústia, e que se a gente não souber colocar os pés do Senhor, a gente paralisa, né? E a paz que Ele prometeu aqui, a gente já não tem, né? Então Ele diz o seguinte, coloque diante, não andes ansioso por coisa alguma, né? Você é adolescente, você tem seus medos, tem suas angústias, suas aflições, são os seus medos, sim. A gente tem que respeitar, e vocês também. Então, coloque diante de Deus, não subestime, coloque diante de Deus. Exponha isso, exponha para o seu pai, exponha para nós, professores, exponha para um amigo, exponha. Coloque diante de Deus, por meio de orações, por meio de súplica. Faça esse exercício de oração, que é tão importante para a gente como servo do Senhor.
e olhe para o lado e veja o que Deus tem feito de bom para você. Agradeça a Deus isso. E Ele prometeu que a paz, que excede o entendimento, que a gente não entende, porque a gente está em paz no meio daquela pandemia, Ele nos dará. Né? Essa é a promessa dele. Né? Tiago. É isso mesmo. Tia Léa, quer falar alguma coisa? Beleza. Então vamos continuar aqui. Certo. Então a gente leu Filipenses e vamos dar continuidade. Tem outro vídeo que eu vou passar aqui para vocês, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. O próximo vídeo vai ser esse. Olhe, quero que vocês percebam deixa eu ver aqui. E a Ana, você poderia desligar o microfone, por favor? Por causa do eco. Agora ficou bom? Boa. Então, vou passar um vídeo aqui para vocês, mas o vídeo fala sobre pecado, certo? Mas vamos colocar em si, ao invés de ser o pecado, vamos ver a questão do medo, certo? Então, vou colocar aqui e revejam, né, assim no caso, como se fosse o medo da gente. Ele é legendado, não precisa escutar, não. Então, gente, no vídeo em si fala sobre pecado, mas a gente poderia tratar também de medo. Às vezes a gente não coloca, né, os nossos medos diante de Deus, só pelo fato, não, eu tenho medo, mas
Eu sou desse jeito mesmo, eu tenho medo de fazer o quê? Pensa dessa forma. E às vezes Deus está disposto a tirar esse medo, certo? Mas isso, colocando diante dele o que você sente medo, né? E parece que esse medo se tornou algo que é de você mesmo. E não é assim, certo? Como eu tinha dito, você não nasceu com ele, certo? Até porque os dois medos que eu falei lá no início da aula, que a gente já nasce, que é o de cair e o de som alto, a gente não tem mais. Da mesma forma que o que você conseguiu adquirir durante a vida, você pode trabalhar, no caso, Deus, deixando tudo diante de Deus, é claro, né? Pode trabalhar para que ele não seja mais um medo na sua vida. Então, como eu falei nesse vídeo, é difícil, às vezes se torna algo que é nosso, propriedade, mas não é assim, gente. A gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar contra esses medos, certo? E Deus quer ver você livre, certo? Ele quer ver você daquele jeito, como estava falando lá no vídeo, quando o próprio Jesus pegou o saco da mulher. Ele quer ver você daquele jeito, livre, certo? De todo o medo que você venha a ter. Então, a gente precisa trabalhar isso, certo? Deixa eu passar aqui. Deixa eu dar pausa aqui no... Pronto. Se você tiver medo, com medo e apavorado, né? Vá ficar assim na presença de Deus. Ele tem um método bem eficaz. Então, se você tiver aquele medo, coloque diante de Deus. Se tiver apavorado algo que está importando você, coloque diante de Deus. Tudo diante de Deus, como eu falei lá como foi dito lá no versículo lá em Filipenses. Oração e súplica, né? Para que a paz de Deus venha sobre nós. Então, dica 1, se não tiver tão mal, tipo, se for um medo assim tranquilo, né? Eu acho que não tem um medo tranquilo, tipo, um medo por um motivo que muita gente poderia rir, exemplo. Vá orar, certo? Tem muita gente que tem um medo um tanto assim que se você disser para uma outra pessoa, eu acho que o medo de falar para outra pessoa que tem medo de algo, né? Possa ser que a pessoa comece a rir, né, do seu medo, né? Mas Deus não vai rir, Deus sabe do que você está passando. E por mais que seja dito para uma pessoa, tipo seus pais, às vezes tem muitos adolescentes que têm receio de se abrir aos pais. Pode ter certeza que os pais são os melhores amigos. E tem aqui também Ana, eu e tia Léa, para justamente trabalhar isso com vocês, certo? Vocês não estão só. Se a coisa estiver feia, no caso, se estiver feia, suplique, chore, grite, faça o que for preciso, mas sempre na presença de Deus, certo? Eu quando eu recém-converti, né? Eu não tive aquela pessoas que, tipo, fica ao seu lado para saber como é que você tá, não sei o que, eu não tive isso, assim. E já me perguntei, né, se o que eu acabei de fazer era a coisa certa, mas, tipo, eu não estava falando, assim, tanto para Deus, entendeu? Já que eu era assim, recém-convertido, eu estava falando, rapaz, será que eu fiz a coisa certa? Eu falando para mim mesmo. E, tipo, vinha frases na minha mente que eu, particularmente, eu tomei como se fosse o próprio Deus falando. E nesse momento que eu me perguntei, porque eu tava com medo, né? Caramba, será que eu fiz o negócio certo? Eu tava com medo da minha recém-conversão, né? Que, no entanto, vinha na minha mente, segue em frente, Tiago. Tipo, eu tomei aquilo como o próprio Deus falando para mim, certo? E entre outras coisas, né, tipo passagens bíblicas, tipo de livros da Bíblia, né, que eu nunca tinha lido e tipo vinha na minha mente, leia Tiago 1, foi a primeira que me marcou, né? Leia Tiago 1. Aí eu comecei a ler Tiago 1 e o versículo que eu tomei para mim daquele capítulo foi o versículo 12, que é justamente perseverar, que o versículo fala. E, tipo, o medo que eu tinha antes para saber se era realmente o que era para ter feito, né? Porque eu não tinha se era para saber da vontade de Deus. Eu não falo isso porque eu não tinha essa ideia, porque eu era recém-convertido.
E o medo que eu tinha da minha conversão era justamente se eu estava fazendo o negócio certo. E Deus falava para mim. Então, Deus tem esse poder para a gente nos libertar do medo, certo? Se ele fez isso comigo, fez em situações que fez com Ana, com Léa, ou algumas situações que vocês já podem ter vivenciado em relação a medo, pode ter certeza que ele vai continuar. Deus não age de forma incompleta. Ele só não age tipo, no medo tal, eu vou tirar de fulano. Não é só isso, ele vai fazer com que você aprenda com aquele medo e comece a vivenciar aquele medo, fazendo com que ele não seja mais. Aí uma pessoa, como eu estava falando até nos slides anteriores, se uma pessoa tiver esse medo que você teve, Deus vai usar justamente isso para que a outra pessoa também deixe de ter medo, porque Deus não faz a obra incompleta, ele faz de forma completa. Pode ter certeza, se Deus quiser trabalhar na minha vida, ele vai trabalhar na minha vida e nas pessoas que estão ao meu redor. Então ele trabalha, ele age desse jeito, certo? E não só naquele momento que Deus está agindo. A partir dali em diante, ele vai começar a agir em mim e em outras pessoas. Nem desanime, gente. Vamos pro próximo. A batalha é constante. E o pior de tudo é que o diabo, ele sabe, mas pode ter certeza que Jesus venceu o diabo, certo? Ele gosta de usar de várias e vários artifícios de artimanha, das mais sujas possíveis, para que, se esse medo tenha vencido por você, ele possa colocar ele de volta na vida de vocês. Mas vocês têm em mente que o Deus é que comanda nossas vidas, certo? Então, confie em Deus, hein? Lute pela paz, pela alegria, pelo equilíbrio, que é justamente isso que vai acontecer na vida de vocês se esse medo for tirado da vida de cada um de vocês. E o diabo ataca em momentos que fazem pensar, e se? É a grande se dos adolescentes, né? Aí vem, ó, e se eu não conseguir, tipo, às vezes, possa ser que tenha que precisar tirar uma nota alta, né? Aí tem lá, o diabo coloca já na mente de vocês, rapaz, você não vai conseguir, não sei o quê. É justamente o diabo trabalhando na mente, na vida de vocês, para fazer com que vocês regridam. Tia Ana levantou o braço, liga o microfone, Ana, e fala. Tiago, com relação a esse nosso inimigo, né? Porque o medo também vem provocado por ele também. Em 1 Pedro, tá, meninos? 1 Pedro 7, aqui é 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, 7. Diz assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é Pedro falando. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha aquele versículo que a gente diz tanto, né? Olha ele aqui encaixado. Ele está encaixado aqui na ansiedade, no medo aqui, tá vendo? Esse contexto aqui que ele está colocado. Resistir firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos irmãos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, a gente sabe que a gente tem sofrimentos, que foi o que Tiago falou logo um pouquinho, né? Que é uma batalha, que sofrimentos nós teremos, então a gente não pode achar que a gente vai estar sempre no mar de flores, não é isso. E se a gente estiver no mar de flores, aproveite, porque sofrimentos virão, e a gente tem que se preparar para eles, na palavra aqui. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a ansiedade. O diabo está ao nosso derredor, sim,
procurando nos devorar. Então, muitos dos medos vêm, e aí os olhos espirituais que Tiago também falou, que a gente tem que perceber isso, colocar diante do Senhor as súplicas, saber que outros irmãos também passam por sofrimentos, mas o mesmo Senhor, né, que diz o seguinte, olha, não andeis ansiosos, mas ele diz o método, procure, busque, se coloque aos pés do Senhor, sabendo que Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar. A gente está assim meio, mas Ele nos firma, Ele nos fortifica, né? Então Ele prometeu, quando a gente estiver angustiado, Senhor, o Senhor disse, Senhor, em 1 Pedro, ajuda, Senhor, segura, Senhor, né? É por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque a gente tem que sempre estar orando com base nela. Senhor, tu me prometeu fortificar e tu me ajuda, Senhor. Eu sei que outros irmãos estão passando por dificuldades iguais às minhas, dificuldades às vezes menores, às vezes maiores que as minhas, Senhor. Mas tu prometeu me fortificar, porque hoje eu não estou bem, Pai. Hoje eu estou com medo, hoje eu estou aterrorizado, hoje eu estou ansioso, hoje meu coração está apertado, Senhor. Tira isso de mim, me dá paz, me fortifica, porque tu prometeu, Senhor, né? E o domínio pertence a Ele. Aquele acaba o 11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Então o Senhor sabe tudo, Ele controla tudo, Ele domina tudo, né? Então entreguemos nossas vidas a esse que tem o domínio sobre tudo. Tiago. Amém. E aí eu quero colocar... Fala, tia Posso Léa. falar? Então, e aí, Ana, lendo o resumo aqui na minha Bíblia, é algo que acho que a gente precisa chamar a atenção hoje para os nossos adolescentes. Porque eu lembro que numa lição que nós demos fala que tudo para a sociedade hoje é assim, se for bom para mim, é o certo, né? A questão de trazer as coisas de uma forma diferente do que está na Bíblia, de uma forma natural. E aí o autor fala do diabo, né? Hoje a gente não ouve mais as pessoas comentando sobre Satanás, sobre o diabo, né? Aí eu estou lendo aqui no resumo, ele diz o seguinte, no 5:8, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor. E o comentário que ele bota é o seguinte, o espiritismo, né? Porque os nossos adolescentes, eles lidam com colegas no dia a dia hoje que são espíritas, né? O espiritismo kardecista diz que Satanás não existe como uma pessoa espiritual. É apenas uma personificação do mal, né? Quando a Bíblia diz que ele existe, sim. Já a Legião da Boa Ventura, diz, o fundador da Legião da Boa Ventura, Alziro Zaru, compôs um poema no qual ele declara o seu próprio amor por Satanás, chamando de irmão. Mas nós, que somos crentes em Jesus Cristo, acreditamos na Bíblia. E a Bíblia nos ensina que Satanás existe, que é uma pessoa espiritual, né, que pode falar, arquitetar e fazer armadilhas com o propósito de ludibriar os homens. Então, hoje também tem sido dito, hoje na sociedade a gente vê que as pessoas não querem nem falar o nome diabo, Satanás, inferno, né? Mas só que aqui esse texto deixa bem claro, nós temos sim o diabo que vive diariamente ao nosso derredor, né? Buscando como um leão a quem ele possa tragar. Então, assim, a gente precisa, eu sempre pergunto, você acredita na Bíblia? E como Ana disse, né? A gente precisa ler a Bíblia e ter conhecimento da palavra de Deus, para que a gente não seja ludibriado pelo que a sociedade tem dito, que Satanás não existe. Ele existe, sim, e ele vive como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a gente precisa estar atento à palavra de Deus, orando, vigiando e clamando ao Senhor, não é? Que nos livre das ciladas do inimigo, que nós já vimos também em outra lição, que nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências, né? Então, o Satanás existe, eu queria só dar uma reforçada nisso, porque eu tenho visto isso diariamente. Quando você fala a palavra diabo, Satanás, as pessoas chegam e olham para você assustadas, né? Então, a gente sabe também que os adolescentes têm sido levados por este caminho. Então, gente, Satanás existe, está na palavra de Deus, viu? E Léa, Tiago, eu achei muito bom esse ponto que você levantou também, Léa. Faz muito tempo, eu não me lembro nem onde foi que eu vi isso. Eu vi um debate entre dois padres, era um debate, dois padres, e eles discutindo justamente sobre o diabo, né? E o último, só me lembro disso, eu me lembro dessa frase dele, ele diz o seguinte, essa foi a grande sacada de Satanás, foi fazer o homem acreditar que ele não existe, né? Porque aí ele está solto para fazer o que ele quer.
né? Então, assim, eu achei brilhante, né? Quando a gente não conhece a palavra, a gente não olha, a gente não sabe a verdade, né? A verdade é a palavra de Deus. Aí eu posso não concordar, pronto, eu posso não concordar, mas está lá na palavra de Deus. Ore, irmão, ore para que o Espírito Santo lhe convença, porque só ele convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Se está na palavra de Deus, paciência, né? Tiago. Eu ia falar justamente isso, que a grande sacada do diabo é que fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Então, é algo que muita gente tem até receio de falar, como o Leia falou, né? De colocar isso em debate ou ser dito. E outra coisa que eu queria falar é, se a gente está numa batalha constante, consequentemente nós somos do exército de Deus, certo? E para ir para uma batalha a gente precisa estar armado. E eu creio que, assim, vocês não, apesar de terem uma Bíblia no celular, mas é muito importante você ter versículos bíblicos decorados para que, justamente em situações assim, você possa enfrentar com essa arma que Deus deu para você, certo? Por isso que eu sempre estou batendo na tecla aqui, leiam a Bíblia, tem planos de leitura anual, na internet para que vocês leiam a Bíblia em um ano, ou até em 6 meses, tem até alguns, para que vocês tenham esses versículos bíblicos na mente, não só esses que, assim, que muita gente fala, olhos para os montes e de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não é só assim. E lembre que toda vez que você for ler a Bíblia, se você ler ela novamente, pode ter certeza que você vai ler algo que é diferente do que você leu antes, porque ela se renova. Eu tiro isso porque, no caso, eu tô era para ter lido muito mais, né? Eu tô caminhando para, se eu contar a Bíblia em quadrinhos que eu tenho, né, que eu já li ela toda, eu tô indo para minha quinta leitura bíblica anual. E das 5 que eu já li, nenhuma, de todas as formas que eu já, tipo, li, fazendo estudo, fazendo leitura e tudo mais, pode ter certeza que é sempre diferente. Nunca é igual. Por mais que você vá ler ela de novo, você vai ver algo que é diferente do que você já leu. Então, pode ter certeza que não é algo que, se eu li uma vez eu vou perder, já não preciso ler porque eu já li ela toda. Não, pode ter certeza que vai ser algo diferente. E por mais que tenha passagens ou livros que sejam tanto entediantes, pode ter certeza que se você sentir isso, lê a Bíblia, simplesmente, certo? Genealogia. Depois que eu vi um vídeo, eu vou até colocar aqui para vocês. Alguém colocou aqui que eu vi por aqui, que o plano de salvação já estava escrito na genealogia. Que se você pegar os significados dos nomes, porque geralmente a gente, antigamente, né, no Antigo Testamento, como era colocado o nome nas pessoas, era de acordo com o adjetivo que você queria dar a ela. E se você pegar a genealogia do próprio Cristo e colocar em ordem, pode ter certeza que você, ir pegando os significados dos nomes, pode ter certeza que você vai ver o plano de salvação todo nele, certo? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque eu acho muito interessante. Eu achei muito interessante do jeito que foi posto, certo? Deixa eu adiantar só um pouco a aula, certo? E se as pessoas pensarem isso ou aquilo de mim? E se o meu medo voltar? E se tiver ladrão na rua? E se falhar ou ela disser dos adolescentes, principalmente dos meninos, eu acho. É esses 6 aí. Então, e se ele disser não, vá orar, é melhor comer sal. Então, e se meus pais se separarem? Pessoal, a gente não tem que pensar em si, a gente tem que entregar isso tudo a Jesus, a Cristo, para que ele trabalhe nesses seus medos. Aí você não vai nem pensar nesse e se, não vai dar nem continuidade. E não desista, certo?
tem aí 1 Samuel 1, versículo 6, que fala sobre Davi. Só vou dar uma adiantada aqui, que fala sobre Davi não ter desistido, certo? Que Deus era com ele. Pronto, foi a passagem era bem assim, que Davi se juntou com algumas pessoas e formou seu exército, e em uma das suas andanças, a cidade que ele habitava foi levada toda cativa. E muita gente estava pensando em apedrejar Davi, porque foi por causa dele que aconteceu aquilo. E Deus recobrou o ânimo dele, certo? Então, entregue a Deus. Então, ó, o Deus que reanimou Davi, tá aqui, ó, é o mesmo que age em nossas vidas. Deus é imutável, só pense nisso, ele não muda, porque ele agiu lá em Adão e Eva, até agora é o mesmo, ele não muda, certo? E tem a parte de Neemias, quem não se lembra da parte que ele queria reerguer o muro, né, de Jerusalém, e muita gente estava querendo que ele parasse aquela obra, botando medo. E ele era a colher de pedreiro em uma mão e a espada em outra, certo? Então era assim. E, pois o Senhor está com você por onde andar. Em um site ele fala aqui, ó, de psicologia, certo? Descubra alguém que não tem medo, e desse seu medo, né? Converse com essa pessoa, né? Leve a uma situação em que esse medo apareceria, tipo, você conversar com a pessoa, ela tinha medo disso. Aí faça com que essa pessoa leve a uma situação desse medo e veja como essa pessoa está agindo depois desse medo. Isso é que o site de psicologia estava falando. Reescrevendo, né? A gente poderia dizer assim: descubra Jesus. Então, entrega a Jesus. Ele não tem medo, que ele não tem medo do medo que você tem, né? E esse sendo o seu medo, converse com ele, né, com Jesus, leve-o a uma situação, tipo, se caso aconteça uma situação que você tenha medo, perceba que ele vai agir em sua vida nessa situação. Seria mais ou menos isso, certo? Apareceu medo, converse com Jesus. Medo aí. Ô, Jesus, eu tenho medo disso, aquilo, ó, tá acontecendo agora. Então, o que é que eu faço? Deixa que ele haja, ele vai agir, pode ter certeza. Pit stop, né? Que é o final. Vocês creem que Deus se importa com vocês? Digitaram no privado. Tipo, no início da aula, eu pedi para vocês digitarem aí no privado alguns medos que algum de vocês digitou lá, né, para mim. Então, vai a pergunta, pode responder já aqui, se quiser, né? Você crê que Deus se importa com você nessa situação que vocês vêm assim, a enfrentar? Respondam aí. Vocês acham que ele pode ajudá-los a vencer esse medo? Pensem bem, viu? Vocês desejam entregar seus medos para ele, a ele? Então, são perguntas que vocês têm que fazer. Então, vamos orar por todos esses medos, né? Em João 14, 27 fala que sobre as orações que a gente tem que entregar todas as nossas angústias e medo ao nosso Deus. Então, a aula acaba aqui, né? Se vocês tiverem curiosidade sobre a genealogia que fala sobre o plano de salvação, eu vou disponibilizar lá no site, no grupo da UPA. E depois que eu vi aquele vídeo, eu nunca mais vi genealogia como algo chato. Eu sempre vi algo que Deus queria que mostrar algo pra gente, e na genealogia mostrou. Pra mim mostrou, certo? Eu vou mandar o link lá no grupo da UPA, e a aula é isso, certo, gente? Todos os medos entregue a Jesus, entregue a Deus. Ele, consequentemente, vai fazer com que esse medo saia da vida de vocês, certo? Alguém quer falar alguma coisa?
Algum adolescente? Tia Lea não. Tia Ana não. Ninguém. Então, alguém pode orar, então? Não, vamos pedir para uma das tias. Tia Lea, você pode orar justamente pelos medos desses adolescentes Posso sim. e já encerrando a aula. Ok. Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho, por mais um dia de vida na tua presença que tu nos concedeste, Senhor. Muito obrigada por mais uma manhã de domingo, em que, ó Deus, diante da pandemia, podemos estar juntos, ó Pai, É verdade. ouvindo a tua palavra, Senhor, conversando, falando sobre ti e falando principalmente, ó Deus, que o medo, Senhor Deus, pode ser lançado sobre ti e que tu disseste na tua palavra: dou-vos a minha paz vos dou. Então, nos ajuda, Senhor, a lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, Senhor. Porque tu, Deus, tens cuidado de nós. Muitas vezes nós lemos, nós ouvimos, mas temos dificuldade de colocar isso em prática. Então, eu te peço nesta hora, Senhor, por cada um de nós aqui, professores, adolescentes, pais, mães, que isso se estenda, ó Deus. Nos dá, Pai. Nos dá essa capacidade, Senhor, de realmente colocar diante de ti todo o nosso medo e toda a nossa ansiedade, Senhor, e somente descansar em ti. Nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos, orando, vigiando, a estarmos livres, Pai, das ciladas do inimigo, Senhor. Eu te peço mais uma vez pelo mundo, Senhor, por essa pandemia, Senhor, pela dificuldade econômica que o mundo, que o nosso país tem vivido, por aqueles, ó Pai, que têm aproveitado deste momento, Senhor, para confundir, ó Deus, a mente das pessoas com questões políticas, com corrupção. Ó Deus, só tu, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia dos seres humanos, ó Pai. Nós temos nos destruído a cada dia, Senhor, e não temos percebido isto. Deus nos ajuda, abençoa os professores, abençoa a Ana, abençoa o Tiago, Rômulo, Deus me abençoa. Ser com a liderança da Igreja 12, Senhor, ser com cada adolescente aqui, com aqueles que não puderam estar. Deus, tu sabes o medo de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nos cura daquele medo que nos paralisa, Senhor. Nos ajuda a te buscarmos, ó Pai, neste momento, a lermos a tua palavra e a confiarmos em ti. Desde já, Senhor, eu te peço por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Cura, ó Deus, restaura a saúde, ser com a família, ó Pai, com todas essas famílias que têm vivido momentos de luto e de enfermidade e de medo, Senhor. Nos dá mais um domingo na tua presença, uma semana de paz, de saúde e de vitórias. Ó Paizinho, desde já nós te pedimos, ó Pai, perdoa as nossas falhas, ó Pai. Por mais que te busquemos, leamos a tua palavra, nós nos pegamos a cada instante, Senhor, fazendo coisas que te desagradam, Senhor. Então nos ajuda, através do teu Espírito Santo que habita em nós, que possamos buscar uma vida que te agrade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, isso nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, a aula de hoje termina aqui. Vamos ligar as câmeras para tirar foto. Essa eu quero ver. Bora, gente. Rafael, Baruque, Bia, João, Milena, a Letícia já ligou, Matheus. Bora, povo. Liga essa câmera aí. É só vou apertar um botão, é rápido, bora. Bora, gente. Ninguém? Vou chamar Pastor Lucas, porque Pastor Lucas pediu, todo mundo abriu. Cadê? Vamos? Matheus. Bora. Vamos, Bia, Milena, cadê essas gatinhas do grupo, hein? Rafael, Baruque, João, Matheus também. Bora. Maruque, Rafael, Matheus, vamos, minha gente. Já tem 4 pessoas. Só para bater uma foto, gente. Vamos? Só. Tá ruim, viu? Ah, eu vou bater assim mesmo, viu? Vamos lá, fazendo pose, gente. Cadê? Bora? Vou bater, viu?
Ó, até que enfim, aí, mano. Vamos lá, de novo. Eita, Letícia saiu, ué. Essa mina bonita aí, pessoas. Essa coisa maravilhosa, pessoas. Que está aí muito lindo, pessoas. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Só que beijo pra ela. que pijama bonito. Pronto, agora vai, ó, já tem mais gente. Vamos lá fazendo pose. Vamos. Vamos, X. Letícia, linda. Beleza. Pronto. Tchau, gente. Pessoal, Uma Deus semana abençoe de paz, vocês, viu? né? Semana abençoada para todos. Amém, amém. Domingo Beijo. a gente se vê. Deus abençoe. Tchau. Tchau.